Oiê! No nosso Café com Game hoje, sabe quem tá com a gente? Padre Juarez! Aqui, ó, vamos brindar com café com game. Esse é o café, depois vem o game. Depois vem o game. É isso mesmo, olha aqui, ó. Muito bom o café. Vamos dar seu café do Juarez e primeiro, você não ficar encantado com toda a sabedoria que ele tem, todo o conhecimento sobre tudo e o seu bom humor, que é uma coisa que acho que poucos sabem, o homem bem humorado que você Não, é verdade. Aqui, na verdade, a gente foi feito para ser feliz. Não tem sentido a gente viver a vida se não for para ser feliz. Não, se não for para ser feliz, não tem sentido. Tem gente que acha que a gente não tem problema. Claro que você tem problema. Não, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. Mas o interessante é isso, né? Problema é sempre uma maneira de deixar a gente melhor. Como que você se descobriu padre? Quando foi isso? Era infância? Não, nunca pensei em ser padre, desde quando... Nunca. É engraçado que a maioria dos padres, que são meus amigos, meus colegas, sempre eles tiveram uma história assim, de infância, que... Foram coroinhas, isso. Eu nunca fui coroinha. Você nunca foi coroinha? Nunca fui coroinha. Eu nunca fui, assim, de ir à igreja, porque nunca fui. Eu sempre digo assim, eu era cristão medíocre. Como porque cristão medíocre é o seguinte... Mas se você não quiser mais, você fala. Peraí, tá. Não, na hora que você não quiser, só pra você não ficar se mudando. Acabou também. Aqui... E a missa domingo, eu sou de uma cidade do interior, de Minas, Lavras. Então, na verdade, toda cidade do interior, o que tem? Um dos programas de domingo é a missa. Então, o teu programa, o teu divertimento era a missa. Era a missa, mas nunca foi assim de falar, eu vou ser padre, não, nunca. Na verdade, namorou? Na verdade, eu fiz tudo que tinha que fazer, na verdade... Como um adolescente, um jovem normal. Eu estava me preparando para fazer medicina, meus pais queriam que eu fizesse isso, já estava tudo preparado, já estava tudo acertado na minha vida, e eu sempre digo assim, aí Deus ia ser doutor Juarez? E assim, eu sempre gostei, aliás, eu gosto Você muito. Ia ficar bem de branco. Olha, é verdade, agora eu fico só de preto, né? Agora, fica bem também, mas fica bem não só na vestimenta. Porque eu sempre gostei. Mas você é muito dedicado às pessoas. Sempre gostei de medicina, meu pai queria muito. E você sabe que quando eu falei para meu pai, para a mãe que eu queria ser padre, foi a maior decepção deles e isso realmente foi um grande problema. Foi aquela guerra, aquele horror, eles não queriam. A mãe chorou, o pai não me proibiu. Foi muito difícil, foi um ano na minha vida que foi muito complicado. E como você convenceu ele? Não convenci. Eu que acabei sendo... Quando terminou esse ano que eu tinha falado para ele, eu falei, não vou mexer com isso mais. Tá dando muito trabalho e tal. Aí foi quando eu falei pro meu pai assim, falei, olha, agora eu vou então, é o seguinte, eu vou fazer vestibular para medicina. Já que não tem mais jeito mesmo. E depois eu falei, se Deus está me chamando, Ele vai me chamar sempre. Não vai me chamar uma vez. Fui para Barbacena, uma cidade, Barbacena lá perto de lá. Era o último vestibular que tinha no ano, fiz vestibular para medicina, passei no vestibular em Barbacena. E aí, você começou a estudar? Não, aí quando eu voltei para começar, eu cheguei, falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Fui falar com meu pai de novo, duas vezes, duas facadas no coração do meu pai. Falei de novo. Falei, eu entrei na faculdade e não vou mais. E não vou fazer. Isso foi difícil. Kátia, você não sabe como foi difícil para ele. Aí fui pro seminário sem... E por que você não mentiu? Falou que você não tinha entrado? Então, Fala, foi eu, fala... Não é verdade, agora é tarde também. Vai falar pra você. É verdade. Por que você mentiu? É verdade. Nem tinha pensado nisso. Depois disso. Aí, eu fui sem a bênção dele. Você foi fugido praticamente? Não, eu fui nesse assim, sentido? Porque assim, eu fui, mas sem que eles me entusiasmassem, aliás, pelo contrário, me desestimularam bastante e tal. Fui pra lá. E é chato fazer seminário? Não é não, porque eu tava muito encantado com aquilo. Fui pra uma cidade longe, fui pra Santa Catarina, você imagina? Eu saí de Minas, vou pra Santa Catarina, morei 6 anos em Santa Catarina, depois 4 anos aqui em São Paulo. Mas você estuda muito no seminário. São 10 anos. As pessoas acham que vida de padre é fácil. Não é fácil, mas é muito boa. É isso que eu falo, não é fácil, mas é muito boa. Obrigada, pode ficar nessa. Não, é bom você... A gente conhece há uns 11 anos. Não, imagina, tem 15... Quantos anos nós conhecemos? Deixa eu fazer a conta aqui. 18 anos. 18 anos? 18 anos. Porque eu tô há 13 no Mulheres.
Não, então 13 não, 13 anos que eu te 13 conheço. anos desde que Ah, 18 anos que eu sou padre, tá certo. Então 13 anos que eu te conheço. 13 anos que a gente conhece. A gente queria saber... Fala. Tá falando da vocação. Tá falando da vocação. O que vocês sabem da igreja? A gente queria saber do Papa Novo. Do Papa Francisco. Papa Francisco? Das coisas que ele concorda e discorda, se ele pode então é isso mesmo. Então vamos ver se o padre pode casar. Isso. Então vamos começar se o padre pode casar. Por quê? Porque, na verdade, o casamento o fato de o padre não poder casar na igreja católica, né? Romana, porque o padre pode casar na igreja oriental, a igreja católica oriental pode casar. É uma lei, uma norma disciplinar, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver. Tanto é que os padres se casavam até o século IV. Não falavam que, na verdade, depois do século IV eles mudaram de ideia? Porque se os padres se separassem, ou no falecimento, tinha que dividir herança com o dinheiro da igreja? Não tem fundamento isso. Por que não tem fundamento? Porque, na verdade, a nossa relação com a igreja não é uma relação societária. Nós não temos uma relação, nós não somos sócios da igreja. Mas, por exemplo, você casa, tem um filho. Você se separa, você vai ter que dar pensão. Não, na verdade, então, se fosse assim, o padre que teria que dar pensão. Então. Você trabalha numa empresa. Você se separa numa empresa que tem que dar pensão. A igreja ou a diocese é uma personalidade jurídica. Mas vocês praticamente não têm salário. Então, não tem salário, mas nós não temos uma relação societária, isso que eu estou falando. Então, essa coisa não é uma tese que criaram, isso foi criado mais na Idade Moderna, mas não é por causa disso. O padre ele parou de casar a partir de uma compreensão que teve ali na região de Toledo, na Espanha. Eles decidiram naquela região que o padre não deveria casar. Por quê? Porque era mais fácil, questão de mobilidade, porque era mais fácil, porque era também uma questão de estar mais igual, se igualar mais a Jesus, que era celibatário. Mas o celibato não é horrível? Na verdade o celibato ele não é uma carga que se coloca em cima de uma pessoa. Nós assumimos o celibato não como se fosse uma surpresa que a gente recebe. Ninguém falou pra mim assim, você vai ser padre. Aí no dia que eu fiquei padre, tem uma surpresinha pra você não pode casar. Não, eu o Kinder Ovo. É lembrancinha. Não, o seguinte, eu me preparei esse tempo todo, foram 10 anos, foram 10 anos, e eu sabia muito bem que eu não poderia casar. Agora, você sabe, Bucati, que é interessante que, na verdade, só 6% dos celibatários são celibatários por causa da religião. A maior parte dos celibatários não são celibatários por causa da religião, são celibatários por causa da ciência, são celibatários por causa de opção. Tem gente que não se casa por opção, não quero casar, não quero casar, e pronto. Não tá errado. Não tá errado, eu não quero casar, e pronto. É uma questão de escolher e não querer casar, né? Você teve a chance de conhecer alguns papas, né? Sim, eu tive o Bento XVI. E o Bento XVI, quando você foi conheceu ele, eu lembro que você chegou pra mim e falou assim, ele não é nada daquilo que as pessoas pensam. Justamente. Ele não é mau. Não, as pessoas acham que é uma pessoa má. O Bento XVI é de uma ternura, e de uma candura que ninguém imagina. Não só o Bento XVI e os outros que você... Sim, sabe uma coisa, eu acho interessante você tocar no Bento XVI, porque as pessoas tiveram um preconceito do Bento XVI, achando que por ele ser alemão, por ele ter aquela coisa... Quer dizer, hoje não, pelo contrário. O Bento XVI, ele é tímido, e quando o Bento XVI tinha que se relacionar com multidão, com câmera, ele se retraía mesmo. Mas Bento XVI... parecia uma imagem de uma pessoa carrancuda. E o Bento XVI, no trato, sim, é uma pessoa que se preocupa com você, com a sua saúde, com você está bem. Imagina, é um poeta, um pianista, músico de uma extrema qualidade, toca piano com uma sensibilidade de cima de sensibilidade, né? E diferente, por exemplo, o Papa Francisco, ele é bom, cândido, amoroso, mas sabe expressar isso. Bento XVI não sabia expressar isso. Ele tinha meio que uma casca que ele se preservava. Então, e depois o seguinte, a própria formação germânica faz com que a pessoa seja mais um pouco mais dura. Pode. Faz. Ele renunciou porque estava doente ou ele foi pressionado pela igreja porque precisava de um papa carismático? Interessante uma coisa que você está falando. Sabe, olha que interessante essa pergunta dele. O Bento olha XVI, que você foi coroinha. O Bento, viu? Só que não. O Bento XVI falou, ele disse uma frase faz pouco tempo agora, que mais ou menos responde isso que o Rodrigo perguntou. Ele falou assim, agora eu entendi a minha renúncia. Ele falou, eu entendi a minha renúncia porque o mundo precisava de um Francisco.
Olha que bonito isso. Mas aí olha que interessante. A humildade dele. A humildade dele. Aí, isso, olha né? que interessante. Ele percebeu que a igreja precisava de uma pessoa como Francisco. E ele percebeu que ele já estava velho, não é questão que a pessoa é velha, não. Mas ele já estava doente, debilitado, e ele achava que a igreja, no ritmo que está, não podia mais contar com ele. Quer dizer, ele não era a força que a igreja necessitava nessa hora. E ele teve a simplicidade, a humildade de renunciar. Ninguém imaginava que ele fosse renunciar. Não. Ele renunciou para que pudesse ter um Francisco. É muito bonito ele esse reconhecimento. Né? Já jogou Atari? Atari faz muito tempo. Não vou falar que eu joguei Atari, porque eu nem lembro de Atari. Eu tenho 46 anos. Eu não sei o que é Atari, porque eu não sei. Eu só sei. Eu nasci depois do iPhone. Então você é um feto, praticamente. Vamos pro jogo? Vamos embora. Gente, ele tá super ansioso pro jogo. Vou te explicar como funciona. Cada resposta certa, porque enquanto você estiver jogando, eu vou te fazer umas perguntinhas. É do Master, né? Cada resposta. Quest. É Quest. Quero um. O que é Quest? É um joguinho. Tá. E aí, cada resposta certa vale 1000 pontos. A gente vai somar. Quantos pontos você fez das perguntas, quantos acertos com os pontos do jogo? Com os pontos do jogo. Mas aqui vale mais que o jogo. Opa, então tá bom. Então só vou responder, não vou jogar. Bom, pode usar cada sua técnica, só não pode morrer. Viu? Olha. E se eu morrer ali? Aí vai voltar a outra vida, você tem... Quantas vidas tem? 4 vidas. Então vamos lá. Tá bom? Tá, atenção? Valendo! Em que continente surgiram os primeiros ancestrais humanos? África. Acertou! Na Mega Sena, quantos números o apostador precisa acertar para ganhar o prêmio principal? 6. Acertou! Qual a capital do antigo Império Inca invadida, saqueada e conquistada pelos espanhóis em 1533? Capital? Qual a capital do antigo Império Inca? Não sei. Cusco, eu ia falar Cusco também. Na Câmara dos Deputados do Brasil, qual é o número mínimo de deputados federais que cada estado elege? Mínimo? O mínimo. Não sei também. 8. Ixi, eu misturei as que ele acertou. Você tá me atrapalhando, Peraí, né, segura cara? aí. Não, atrapalhando, tô te fazendo pergunta. Olha lá. Quem é o autor da clássica peça Antígona? Ei! Sai do trânsito! Sai do trânsito! Qual que é a pergunta? Quem é o autor da clássica peça Antígona? Antígona? Quem é isso? Sófocles. Isso. Sófocles. Isso. Peraí. Qual o nome dado à arte de reparar ou consertar obras de arte? De reparar? Reparar ou consertar obras de arte. Você faz uma... Restauração. Isso mesmo. Peraí, gente, é muito difícil esse negócio de jogar e ao mesmo tempo responder pergunta. Que único tenista brasileiro conseguiu vencer 3 vezes o torneio de Roland Garros? Tenista brasileiro, Kirten. Isso, Gustavo Kirten. Acabou? Acabou? Deve ser, mano. Tu foi mas muito... Mas quanto foi mal? Eu só errei 2 perguntas aí. Não. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mil. 7.130. Putz, eu fui ruim? Mal? Teve gente que foi melhor? Vamos ver como está o ranking até aqui. Vamos lá. E vamos ao placar geral. Em primeiro lugar, Rafinha Bastos com 10.360 pontos. Surpreendentemente, Padre Juarez fica em segundo com 7.130 pontos. Logo atrás vem Igor, Fefito e Dilma. E na lanterninha ainda Otávio Albuquerque com 3.330 pontos. Mais uma chance ou não? Não tem. Meu Deus do céu, eu pensei que tava treinando. Que treinando o quê? Mas você foi bem, você foi ótimo. Foi muito bem. Sim, viu? Também, quantos anos que você não jogava Atari? Faz uns 10 anos. Desde quando não tem, ainda mais Atari. Gente, faz uns 35. Olha aqui, esse jogo é de 1984, tá escrito. Então, 84. A última vez que eu joguei esse jogo aí, nem era assim. Ele jogou e não era nascido. Olha, pra lembrar você curtiu o vídeo, dá um like. Ali em cima, ó, tá vendo? Tem. Pra cá, né?
tem um vizinho. Aqui, cara. Clica lá, é aí mesmo. Aqui, Clica aí que você tem os outros participantes do game. Se você não assistiu, precisa assistir desde o começo. Vale a pena, que é divertido, não é? Vale a pena, sim. Dá um like, né? Dá um like, é verdade. Isso, né? Juarez, obrigado, beijo. viu? Obrigado, viu? tá bom? Agora a gente pode continuar jogando, mas Agora não vale mais. Beijo, até a próxima. Queria roubar o jogo. Eu ia roubar o jogo, eu ia falar que era 4 mil.